para a nossa alma, alimento para o nosso espírito nessa noite. Está juntamente com a sua esposa Eliane. Já apresentei, sei que tinha que apresentar a sua esposa, né? Desculpa. Vamos orar por eles em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Amém. Vem aqui, esposa, vem junto com sua esposa aqui, em nome de Jesus. Exemplo. Amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Papai querido, Deus eterno, aqui está, Senhor, este casal diante de Ti, Senhor. Francisco, Senhor, também que nessa noite, Deus, vai estar trazendo a sua santa e bendita palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Deus querido, nessa noite, usá-lo como canal de bênção, Senhor, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que dos seus lábios, Senhor, possa fluir, Senhor amado, rio de águas vivas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja para cura, para libertação, para salvação, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para repreensão também, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, pedimos a Ti, Senhor, guarda, Deus, tudo que é deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Amém. Graça e paz. Amém. Pode se assentar por um minuto. Quero que você fique bastante à vontade na presença de Deus. Eu me senti muito à vontade aqui, pastor. Quero agradecer ao pastor Daniel, pastora Simone, né? Tá ali, já nos conhecemos, né? A Sâmia que me convidou, eu conheci ela no trajeto. Brincadeira. Eu vi a Sâmia nascer. Né? E Deus é muito bom. Irmã, já tem 2 aqui, com esse são 3. Pode colocar, não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente gosta é de receber água, porque São Paulo está faltando água. Então quando me dão água eu fico muito feliz. Mas já está ungido, fique em paz. E eu conheço, na verdade, como eu falava, vi a Sâmia nascer, né? Minha tia também, que está aqui. E como o pastor falou, minha esposa que me acompanha hoje, né? Minha tia eu não vi nascer, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. E Deus tem sido muito bom, porque quando o pastor começa a falar sobre as pessoas e sobre o que Deus fez na vida de vocês, eu lembrei rapidamente, lá 16 anos atrás aproximadamente, que aqui na Rua Leoneta, número 84, na Igreja Bíblica Formosa, eu vinha aí com meu som muito alto mesmo do meu carro. Muitas vezes ficava 15, 20 minutos parado lá bem na hora do louvor, que eu sabia do que se tratava, porque eu era um desviado, né? Então eu sabia muito bem do que se tratava, mas eu ficava ali, né, azucrinando a vida dos irmãos com meu som bem alto na porta, e às vezes um obreiro ia lá e pedia para que eu abaixasse o som, e aí você já imagina o que ele ouvia, porque eu sabia que dele não ia partir nenhum tipo de ignorância para cima de mim. Não que se ele partisse não seria revidado. Mas aí o Senhor foi mudando e foi transformando e foi fazendo algo que hoje, 16 anos depois, como eu falei, eu voltei para Cristo nessa igreja. Nós não éramos casados ainda e o Senhor permitiu que a minha esposa entrasse lá pela primeira vez numa igreja evangélica, e ali o Senhor tocou nossa vida em um culto de domingo, a qual nós viemos apenas visitar, apenas agradecer por algo que havia acontecido muito terrível durante a semana, e um evangelista dessa igreja tinha nos apoiado em um determinado momento em um hospital, e ali Deus começou a trabalhar e nós viemos agradecer. E num momento como hoje aqui de adoração a Deus, igual estava acontecendo aqui, por isso eu amo o louvor, eu amo a palavra de Deus, eu amo a adoração, mas Deus realmente, Ele habita no meio dos louvores, Ele transforma. E naquele momento eu só senti que o ministro de louvor na ocasião, pastor, parava por alguns minutos e pedia para que algumas pessoas que sentissem viessem à frente para receber o Senhor. Isso antes do culto começar. E quando eu dei por mim, minha esposa estava passando, ainda não era minha esposa, ela me pegou pela mão, nós vamos lá receber uma oração. E nós estávamos na frente, prostrados diante do Senhor, para até o dia de hoje o Senhor está nos agraciando, nos abençoando. Então Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém,
mais que você corra, meu querido, vai se cumprir na tua vida. Basta você ter teu coração pronto a receber a tua vida diante de Deus. E aqui o Senhor nos ensinou a caminhar, nós ficamos noivos, nós casamos. Aqui o Senhor me levou ao pastorado, depois a igreja ficou pequena, nós mudamos para a Avenida Sapopemba, ali próximo do mercado, e ficamos ali, da onde 4 anos atrás o Senhor nos tirou daquele lugar, levando para onde estamos hoje, né? Mas eu tenho um grande carinho, um grande amor por todas as pessoas desse ministério, dessa região aqui. Eu visitava muito uma irmã aqui na frente da igreja, pastor, não sabia, na ocasião não era a sua igreja aqui ainda, eu visitava aqui, então eu conheço bem aqui. E Deus mudou a nossa história, Deus mudou a nossa vida, Deus nos tirou da perdição para trazer para a luz. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de louvar e de engrandecer o nome dele, eu não penso 2 vezes, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que eu passei. Então, se você está lutando aí, se você está nesse tempo, entenda, é um tempo, mas Deus está no controle de todas as coisas, e o Senhor te ama de verdade. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Eu te digo isso com convicção, eu era um perdido, de verdade. Se eu começar a contar, capaz de você levantar e ir embora. Mas Deus transformou a nossa vida, Deus transformou a nossa história. Eu fico feliz que você esteja perseverando. Persevere, jovem, persevere, porque Deus tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos e quero que você abra comigo a Bíblia, 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga só Jesus na minha vida. Jesus é contigo, amado. E ele colocou uma pessoa bem aí do teu lado com uma Bíblia que vai te auxiliar. Olha que bênção. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Pastor, me desculpe a minha liberdade, mas eu me sinto em casa. Eu estou muito tranquilo. Eu já conhecia essa igreja pela internet, né? Parabéns pelo templo de vocês aqui, pelo que Deus tem feito aqui nesse lugar. E nós queremos nos alegrar nessa noite juntos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e de que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. E o versículo 5 diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, ou uma fé não fingida. Alguns se desviam dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Pai, essa é a tua palavra é a verdade. Nós somos confrontados por essa verdade. Nós pedimos que nesse tempo que estaremos aqui, Deus, ouvindo a tua voz, nós queremos que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. Deus, usa a minha vida como canal. Usa, Senhor, a minha vida nessa noite, e ao abrir e fechar os meus lábios, seja me dado com ousadia o ministério da palavra, mas tudo que for falado ou dito nesse lugar não seja mais do que aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Nós somos a tua igreja, Senhor, e eu peço que o Senhor venha falar conosco, como tem falado desde o início desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, como eu dizia, a gente está servindo ao Senhor ali no Bom Retiro. A nossa igreja, IMOSP, é uma sigla, e eu me alegrei quando vi as bandeiras aqui, né? Porque nós somos, a IMOSP significa Igreja Missionária Oriental de São Paulo. É uma igreja coreana no bairro do Bom Retiro. Para quem não sabe, o Bom Retiro hoje tem em média, em torno, aliás, de 38 igrejas coreanas, né? Então é bem
bem povoado de igrejas, né, naquela região. Para quem não conhece o contexto, nós somos de uma igreja coreana, nós fazemos parte do Ministério de Língua Portuguesa dentro da igreja coreana, que é a comunidade missionária de São Paulo, a qual eu sou um dos pastores lá, pastoreamos lá. Meu pastor Daniel também, né, um coreano de segunda geração, nos ajuda ali, né, nos instrui ali naquilo que devemos levar a palavra de Deus. Então, estamos fazendo esse trabalho lá. Também Deus nos abençoou, eu e minha esposa, há 9 anos somos ministros de casais. Nos formamos nessa área, a qual o Senhor nos conduziu, nos direcionou, e também temos viajado aí por todos os cantos, levando a palavra de Deus para as famílias, porque entendemos que família é a base da igreja. Então nós somos muito abençoados nessa área, e então nós compartilhamos aquilo que Deus tem feito. Esse é o nosso trabalho, é isso que Deus tem feito, e eu gostaria só que você ficasse bastante à vontade para louvar e agradecer o nome dele, independente do momento. Então nós lemos uma carta do apóstolo Paulo, agora escrevendo a Timóteo. Uma coisa muito interessante, pastor, é quando nós olhamos 1 Timóteo, capítulo, e 2 Timóteo, e também Tito, que são cartas pastorais, só lá, e só nessas 2 cartas, nós vamos encontrar Paulo dizendo graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Eu não entendia, eu não saberia te dizer por quê, né, como pastor, talvez porque Paulo já soubesse que pastorear não é fácil. Então ele está pedindo 3 coisas aqui: graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então ele está escrevendo a um jovem que era um novo convertido, a um jovem que foi um dos melhores amigos de Paulo, que andou muito próximo de Paulo. E quem era esse jovem? Quem era esse menino? Onde ele estava? O que acontecia com ele? Ele era um morador de Listra, uma cidade da Ásia Menor, da região da província da Galácia. Ele vinha de pais mistos, né? A criação dele era meio, aos nossos olhos, meio complicada. Era um casal misto. O pai era grego e a mãe era uma judia. Você pode ler mais depois na sua casa com mais tempo. Atos 16 vai falar exatamente sobre esse tempo. E a sua mãe chamava Eunice. Você vai encontrar em 2 Timóteo, você pode ler 1 e 5 que você vai encontrar. E Paulo, então, pelos estudos e pelo aquilo que entendemos, Paulo foi o próprio precursor da palavra de Deus à vida dele. Paulo instruiu ele nos seus primeiros passos. E eu fico muito feliz, porque quando o Senhor nos chamou, o Senhor colocou debaixo das nossas mãos, ou seja, da nossa autoridade e constituída pastoral, pessoas para cuidarmos. Mas é sempre importante nós entendermos que essas pessoas não são nossas, elas são do Senhor. Paulo havia aqui estava preparando um jovem para fazer algo, para pastorear um melhor amigo dele no momento, na ocasião. Preparando esse jovem, instruindo ele para colocar num lugar terrível. A igreja passava nessa época por uma situação muito complicada e muito difícil. Estava sendo pregada heresias dentro da igreja. Estava acontecendo uma série de situações. Paulo viaja e deixa ele exatamente nesse local para cuidar dessas pessoas, dessas doutrinas que estavam sendo incluídas dentro da igreja, colocadas dentro da igreja. Instrui ele e vai dizendo para ele o que se deve fazer. E se nós olharmos e analisarmos, você pode perguntar assim, pode comentar, falar: pastor, é uma carta pastoral e eu não sou pastor. É uma carta direcionada a um jovem que estava prestes a começar o seu pastorado e um grande pastorado, porém, eu não sou pastor. Eu não sou vocacionado para isso, eu não sou chamado para isso, mas eu quero me atentar a algo que todo cristão precisa ter. E Paulo fala isso no capítulo que nós lemos, no versículo 5, onde eu falei um pouco mais com ênfase. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E eu quero me apegar com você um pouco de tempo, e nós investimos um pouco de tempo nesse versículo. Porque se você falar que é uma carta direcionada ao pastor, eu concordo com você. Se você falar que é uma carta que está direcionada a alguém que estava se preparando para seguir um ministério, eu também concordo com você. Mas se nós pararmos nesse versículo, vamos entender que Paulo estava colocando 3 situações, e essas 3 situações precisam estar hoje no nosso coração, na nossa vida, para podermos continuarmos em situações tão difíceis que estão acontecendo hoje, principalmente dentro da igreja brasileira. Queridos, quando ele fala sobre esse coração puro, é um coração não fingido, não contaminado. E quantas vezes nós temos visto e nós temos percebido e nós temos muitas vezes nos deixado influenciar e o nosso coração não tem estado mais tão puro. Como é bom quando nós vemos letras que, como eu vi nessa noite aqui, que alegram e que dizem e que determinam e que são direcionadas a Ele.
Porque hoje é muito mais comum fazerem letras de músicas que exaltam o homem e não a Deus. Eu me alegrei muito quando eu vi que vocês estão adorando e estão reverenciando o nosso Deus, direcionando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Isso vem de um coração puro, de um coração não fingido, de um coração não contaminado. O salmista, no Salmo 51:10, ele diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito amável, um espírito estável, um espírito inabalável. Isso só vem através das Escrituras, através do amor de Deus, através de presença de Deus, através de adoração diante daquele que é único. Sabe qual era o momento que o salmista estava falando isso para o Senhor? Exatamente, era Davi falando, quando o profeta Natan veio a ele falar sobre o pecado dele com Betseba. A situação era constrangedora, e a oração dele para Deus foi essa: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim. Qual é a tua luta hoje? Qual é o teu desafio hoje? O que tem acontecido na tua vida que tem muitas vezes tentado mudar e transformar esse coração, que é um coração genuíno, para que o Senhor habite, para que o Espírito Santo de Deus haja todos os dias? O que tem afligido o teu coração? Quais são as situações? O Senhor nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado. O Senhor nos trouxe para a sua luz. E nós precisamos zelar para ter um coração puro. E esse coração, ter o Senhor todos os dias. Todos os dias. Nos apegarmos a Ele em todas as situações. Vivemos em tempos muito complicados, muito difíceis. Tempo dentro das igrejas, queridos, eu tenho passado por algumas igrejas, tenho viajado em alguns lugares. Eu fui durante 8 anos da diretoria do Conselho de Pastores da Zona Leste de São Paulo. Eu conheço muito bem algumas igrejas da região, algumas situações, e sei muita coisa que está acontecendo, não só aqui, não só no Brasil, mas também fora do país. Porque as pessoas perderam a essência do coração. Porque esse coração puro, aonde desvém ao Senhor, é só no momento de louvor, de adoração, mas quando saem da porta da igreja para fora, as coisas se tornam totalmente confusas, totalmente complicadas, e não existe mais um coração puro. Existe um coração que quantas vezes chega no meio das pessoas, você não consegue saber quem é luz e quem é trevas. O Senhor está nos chamando, e o Senhor tem pressa, para que nós possamos olhar para Ele e ver, e entender que sem Ele, nós não somos nada. Nós não somos nada. Jesus diz: mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixando seus discípulos de Jesus, e eles começam a confrontar Jesus. Jesus diz assim, respondeu a eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ah, Deus tremendo. Lucas 5:30. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele não veio chamar os mestres, aqueles que estão prontos, mas veio chamar os pecadores, aqueles que têm as situações mais complicadas, mais difíceis, como foi citado aqui, e como eu citei aqui a minha própria vida. Mas ele vem e falou assim: eu vim para esses, chamá-los, os pecadores, ao arrependimento. É tempo de haver um arrependimento genuíno dentro da igreja. E hoje é muito fácil. Nós temos aberturas tremendas e fácil para chegar ao Evangelho. Mas é genuíno? Leva ao arrependimento? Não é fácil. Não é fácil. Nós temos visto o quanto tem sido difícil. Nós temos pago um preço buscando ao Senhor. Nós temos nos colocado diante de Deus, buscando para que Deus verdadeiramente nos dê estratégias, pastor, nesse tempo, para que nosso coração não caia nas ciladas que estão aí fora. Igrejas literalmente sendo vendidas para fazerem coisas erradas, só porque é o nome da igreja, e é mais fácil fazer porque aí não gera desconfiança. Louvo a Deus e orem todos os dias e abençoem todos os dias a vossa liderança, que tem se constituído diante de Deus, porque não está fácil as coisas aí fora, as coisas estão complicadas. Então esse coração puro nós precisamos ter, para que o Senhor habite todos os dias. Outra coisa que ele fala, uma boa consciência. Como assim uma boa consciência, pastor? Uma boa consciência cristã é forjada pela palavra, iluminada pelo Espírito, e é testemunha da consciência e testemunha a respeito do Senhor Jesus para o mundo. Como anda a minha vida para o mundo? Eu tenho falado por onde eu tenho passado, pastor, que nós temos que aprender uma coisa muito simples: é pregar com a nossa vida. Pregar com a nossa vida. Nós podemos falar muito,
podemos fazer diversas coisas, podemos inventar várias estratégias, podemos fazer um curso e para ter uma boa oratória, para nos apresentarmos bem, podemos nos vestir bem, podemos fazer uma série de coisas, mas a nossa vida condiz com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Isso vem também de uma boa consciência. A minha vida prega o Evangelho. Os meus vizinhos olham para mim e sentem sede de conhecer Jesus. As pessoas que eu tenho no meu dia a dia, que estão comigo no meu dia a dia, elas sentem sede de conhecer o Deus que eu sirvo, não pelas coisas que eu falo, mas olhando as atitudes da minha vida no dia a dia. Você quer ver uma situação que tem destruído muito relacionamento entre homem e Deus? O pastor citava aqui sobre trânsito. Eu trabalhei 16 anos numa empresa no trânsito de São Paulo. Depois eu saí, trabalhei, fiquei um ano parado, trabalhei mais 12 anos em uma outra empresa no trânsito de São Paulo. Eu lembro quando eu visitava 7, 8 clientes por dia. Eu parei de trabalhar no ano passado, no mês de agosto, onde eu não conseguia visitar um cliente por dia dentro da cidade de São Paulo com o trânsito. E no trânsito, muitas vezes, eu cheguei a ver, de tantas pessoas que eu conheço e de tantos que rodavam, pessoas extremamente agressivas, que a gente encontrava, mas que nos finais de semana estavam dentro das igrejas levantando suas mãos e dizendo que o Senhor é grande e o Senhor é bom. É tempo de vigiar, igreja, porque o mundo lá fora está perdido. E nós muitas vezes nos colocamos dentro de 4 paredes e buscamos essa santidade, mas não conseguimos levar essa santidade lá fora, aonde é necessário. Essa consciência só vem através da palavra. Essa consciência vem através de intimidade com Deus. Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. É alguém falar mal de você e se sentir envergonhado porque ele olha as suas atitudes e ele fala: eu não consigo ir contra as atitudes dele. Eu posso até falar mal dele, mas a pessoa para a qual eu estou falando mal, olha para ele e não vê essa maldade. Então essa pessoa que falou mal se sente envergonhada, porque a nossa vida precisa falar mais do que as nossas palavras. A nossa vida precisa falar muito mais para aqueles que estão precisando. Essa última empresa que eu trabalhei numa multinacional por 12 anos e assumi um cargo lá dentro, ao qual eu respondia direto à diretoria da empresa. Então eu tinha uma equipe na rua, sempre trabalhei com vendas e tinha equipes na rua. E por ser uma empresa multinacional e por ser uma empresa que tem uma tradição no Brasil, uma empresa suíça que tem uma tradição no Brasil, toda sexta-feira, nas reuniões, era necessário que todos nós que tínhamos equipes participássemos das reuniões. E nessas reuniões, ao final da reunião na empresa, aqui em São Paulo, nós íamos então para o happy hour. E era necessário que todos fossem. Então todos nós íamos lá. E lá eles bebiam, lá eles faziam tal, mas nunca ninguém chegou em mim para forçar que eu fizesse a mesma coisa, ou que eu participasse das coisas que eram feitas naquele momento. E muitas vezes depois que saía dali, para onde essas pessoas iam. E muitas vezes quando eles iam fazer essas coisas erradas, eu falava assim: olha, não adianta chamar ele porque ele não vai. E eu nunca dei lição de moral para ninguém. Mas a minha vida, até hoje, dentro dessa empresa, é vista como um homem reto, que ama a esposa, que ama os filhos, que ama a família e que não me deixei levar pelas situações que tem lá. Porque a nossa vida precisa falar. Era muito fácil eu chegar com as minhas atitudes e dar um sermão. Era muito fácil eu pegar a Bíblia e pregar para eles coisas e dizer que eles estão indo para o inferno pelas situações pelas quais estão fazendo. Mas muitos deles, muitas vezes chegavam e falavam assim: eu preciso falar com você. Você é diferente. Eu quero almoçar com você durante essa semana. E a gente almoçava, a gente conversava, e aí eu pregava o Evangelho e falava o que tinha mudado a minha vida. Quantas reuniões, quantas festas. E após as festas, quantas coisas erradas. Principalmente agora nessa época de novembro e dezembro, que vão encerrar agora os trabalhos. Quantas saídas, quantas coisas para sítios, para hotéis. E dentro de tudo isso, muita bebida, muito pecado. Muitos homens casados se envolvendo com mulheres. Muitas mulheres casadas se envolvendo com homens. Porque antigamente era muito fácil falar só do homem, mas hoje tem também o contrário. Na perdição. Eu sempre participei de todas as reuniões, eu nunca disse que não iria. Eu precisava participar pela empresa. Minha esposa sempre soube onde eu estava. Olha, eu estou aqui, já são 11 horas da noite, estamos aqui ainda, tá acontecendo uma premiação, etc e tal. E quando acabava, eles saíam para as situações dele e eu voltava para minha casa. E eu cheguei uma vez, um gerente chegou em mim e falou assim: por que você não vai?
conosco. Agora nós vamos para uma situação, e enfim, eles iam sair para ficar com mulheres, enfim. Eu falei assim, porque eu tenho uma esposa em casa me esperando, eu tenho 2 filhos, e eu não preciso disso, cara. Só a única vez que eu precisei falar para eles, porque as minhas atitudes falavam. Eu me alegro. Pessoas ímpios que chegaram e falaram assim, o dia que eu casar, pastor, isso aconteceu lá, o dia que eu casar, eu quero que você vá fazer meu casamento. E eu fui lá e fiz casamento. Por quê? Porque a nossa vida precisa falar mais. Porque as pessoas que falam mal de nós para outras pessoas, elas serão envergonhadas pelas nossas atitudes, que as outras vão ver em nós um bom testemunho de Cristo, uma boa consciência. Nós precisamos entender essas coisas e viver. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia, ou até o grande dia. Em quem você tem depositado a tua fé, a tua confiança? Esse nome que nós dizemos que amamos tanto, que nos colocamos tanto diante dele. O que nós temos feito para que esse evangelho continue? Sabe, queridos, hoje eu conversava com um pastor amigo. Ele não consegue conversar sem chorar. E eu abracei ele, e dizendo o quanto ele tinha sido importante nos últimos dias na minha vida, através do aprendizado que ele havia nos passado. E ele disse assim, eu só quero que você entenda uma coisa. Você ainda é muito novo. Você ainda é muito jovem. Eu louvei a Deus por ele falar isso, porque ele veio da parte de Deus. Você ainda é muito novo, você ainda é muito jovem. Eu tenho uma experiência. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as pessoas que passarem diante de você, do teu lado, que você tiver contato, precisa de Jesus. Eu fiquei olhando para ele e falei, todas, não existe uma que não precise de Jesus. E eu fiquei olhando para aquele homem, e ele chorando e me dizendo, então não esqueça disso. Você fazendo isso, você está propagando o evangelho de Cristo. Não perca a oportunidade. O Senhor está às portas. E esse mundo de hoje, envolvido com tanta tecnologia, com tantas coisas, e eu amo tecnologia, não sou contra, está esquecendo de se colocar com esses 2 pontos, e o terceiro que nós vamos falar agora, diante do Senhor, de verdade, verdadeiramente. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Dentro do mesmo versículo, Paulo vai falar então, também finalizando, uma fé sincera, ou uma fé não fingida. Só que você precisa entender uma coisa. Nós falamos muito de fé. E eu quero citar aqui, eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente. Um dos versículos que eu mais amo na minha vida, que eu mais citei, não tenho dúvida e não tenho medo de errar, foi Provérbios 19, 21. Que diz que muitos propósitos estão no coração do homem, mas só os desígnios do Senhor prevalecerão. E esse é um versículo muito lindo de falar. E é muito bacana quando você fala, parece que você está encorajando alguém. Muitos propósitos estão no coração do homem, pastor, mas só os desígnios do Senhor prevalecerão. Uau! Vai viver isso na tua vida. Vai viver isso na tua vida. Quando você tem um propósito, quando você tem algo, quando você se posiciona. E é o propósito de Deus que vai prevalecer e não o nosso. E eu me peguei uma vez numa situação muito complicada. E eu quero que você guarde isso no teu coração, daquilo que Deus está falando nessa noite. Meu filho, alguns anos atrás, meu filho mais velho, foi acometido de uma enfermidade chamada diabetes, com 20 anos, de uma hora para outra, do púlpito ele toca, e ele desceu e disse, pai, eu não estou enxergando direito, e está tudo embaçado, e, enfim, ele já vinha de uns 3 dias reclamando, indo muito ao banheiro, tomando muita água, e nós levamos ao médico, e aí na segunda-feira eu disse, eu te levo amanhã no médico, era o final do culto de domingo, eu te levo amanhã ao médico, era segunda-feira, e de repente eu recebo uma ligação, que ele estava passando muito mal no final da segunda-feira, e eu levei ele aqui no hospital no Tatuapé, eu moro bem próximo aqui, levamos aqui no Tatuapé no hospital, e por volta de quase meia-noite, eu recebi uma das piores notícias que poderia receber um pai no momento em que ele foi direto para a UTI, entrou comigo andando, ele estava levando para a UTI porque ele estava com a glicemia 630. Queridos, eu procurei terra, eu procurei coluna para me segurar, eu procurei aonde me apoiar, olhando para aquele médico, eu falei assim, o senhor não sabe o que o senhor está falando? Ele falou, sei, pai. E eu preciso que você assine aqui porque ele vai ser levado, porque é inexplicável também como é que alguém chega a 630 na idade que ele tem. E é tipo 1, o pâncreas dele parou.
Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, por mais que eu creia, por mais que eu me alegre, por mais que as coisas naquele momento elas saíram da minha frente, elas saíram do meu controle. Eu não sabia o que fazer. Meu irmão havia chegado, ele também é pastor, também pastoreia comigo lá, e ele havia chegado e estava comigo, e ele me chamou, nós fomos um pouco para fora e começamos a conversar. Ele falou assim: o que você sabe dessa doença? Eu falei: cara, muito pouco. Eu morei com minha tia e sei que ela tem, e a gente sabia muito pouco, muito superficial. Meu filho foi internado os primeiros 7 dias de UTI, uma coisa terrível. Depois mais 7 dias em um quarto, depois a gente começar a entender, a estudar o que era isso, aí atrás, aquele monte de coisa. Menos de 2 meses, meu filho estava de novo na mesma situação. Bom, para encurtarmos, em um ano que foi descoberto, dentro de um ano ele foi 5 vezes para a UTI. Nós já estávamos desesperados, já não sabia muito o que fazer. Mas uma certa madrugada, ele estava aqui no hospital, e no Tatuapé, aqui no São Luís, acho que 5º, 6º andar, não lembro. E por volta de 11 horas da noite, pastor, tinha 32 pessoas no quarto fazendo visita. Ele estava foi uma das internações, em um determinado momento das internações, e ele estava lá. E ele já estava bem já. Então 35 pessoas estavam dentro do apartamento. E eu falei: cara, que coisa. E uma palavra, e outro orava, e brincavam, e ele já estava bem, apesar daquele monte de coisas e tal, aquela coisa toda. Mas aí foi chegando meia-noite, meia-noite e 10, as pessoas foram indo, e de repente eu me pego, só eu e ele no quarto, e aí eles deram mais um remédio, ele dormiu. E eu fiquei ali naquele sofá do lado e eu falei: e agora? E eu saí na janela do apartamento e fiquei olhando para o Tatuapé umas 3 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, alguma coisa assim. Aquela noite fria, as luzes acesas, ninguém na rua, aquele silêncio. E o Senhor me trouxe ao coração. Muitos propósitos há no coração do homem, mas só os meus desígnios prevalecerão. Porque eu tinha clamado e às vezes eu falava, chegava diante de Deus e falava assim: como Deus? Como assim? Como assim? O Senhor pode curar, se o Senhor fizer assim, o Senhor pode curar ele agora. Como assim? Poxa, e nesses momentos, queridos, nós somos egoístas a tal ponto de falar: eu prego a tua palavra, eu vou na igreja, como se fosse alguma coisa. Deus nunca havia me trazido tão forte ao coração esse versículo. E eu lembrei rapidamente também de tantas pessoas que estavam em volta. Agora era 2, 3 horas depois, estávamos só nós. E eu estava fora, na janela, na parte de fora, na sacada. E Deus estava falando isso comigo, e eu estava chorando, olhando para essa cidade. E eu olhava para dentro, pelo vão do vidro, e eu via ele deitado lá, e eu falava: Senhor, quantas pessoas, eu disse esse versículo, e o Senhor me faz passar, para exatamente eu saber o quanto custa viver a tua palavra. Nós precisamos entender alguns propósitos de Deus na nossa vida, amados. Deus não curou meu filho ainda. Ele ainda tem diabetes. Ele ainda toma insulina a cada 2 horas. O pâncreas dele não fabrica absolutamente nada, absolutamente nada. Nós precisamos aprender a conviver com essa enfermidade. Mas através dessa enfermidade o Senhor tem levado ele em alguns lugares e tem nos levado também a alguns lugares. E a gente entende que existe então a segunda parte do versículo, que é: os propósitos de Deus prevalecerão e não os nossos. E nós temos entendido algumas coisas. Então existem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Existem coisas que, por mais que a gente se derrame, é no tempo de Deus. Mas e a nossa fé? O salmista diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, número 7. Em quem está baseada a sua fé? Quando nós estamos alegres, brincando, nos divertindo, fazendo festa, tudo é muito legal e tudo é muito bacana. Mas e quando chega a situação? E quando vem a adversidade? Qual é o tamanho do meu Deus quando vem a adversidade? Deus não nos desamparou. Ele preparou tudo. Ele está sempre falando. Ele está sempre nos abençoando. E Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 1, versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Aonde está fixada a tua fé? Em que Deus você tem colocado a tua fé? Sabe uma das coisas que me chama muita atenção, amados? Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito voltado, aliás, linkado à rede social.
até porque estamos pastoreando, cuidando, enfim. Então é muito fácil você me encontrar na rede social. E uma coisa que me deixa muito triste e muito preocupado é quantas pessoas escrevem a questão Deus te abençoe, ou é Deus, e tal, com Deus com letra minúscula. Esse Deus não é o meu Deus. Porque o meu Deus é forte. O meu Deus é o Rei dos Reis. O meu Deus é aquele que é soberano. E o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Mas eu não posso esquecer que o tempo é dele. E a minha fé precisa estar vinculada, precisa estar olhada. Então Paulo estava falando para ele: olha, a tua fé não pode ser abalada. Tu vai enfrentar situações complicadas aí. Tu vai enfrentar situações muito difíceis. Mas você permaneça firme. Não desanime, não se desvirtue, não mude a direção. Continue firme, continue confiante no Senhor. Porque acima de todos os nossos problemas e dificuldades estão os pés do Senhor. De todos os teus problemas, de todos os meus problemas, de todas as nossas dificuldades estão aos pés do Senhor. Nunca esqueça que o Senhor nos chamou não para sofrer, mas para vivermos uma vida abundante. E esse abundante não é dinheiro. Esse abundante é cheio da presença dEle. É cheio dEle em nós. É o Senhor em nós. É Ele em nós. Então não é uma fé pelo que se pode dar ou fazer. Não é uma fé por aquilo, será que Ele pode fazer ou será. É a fé de estar consciente de que Ele é Deus. Isso é suficiente. Isso me basta. Isso me é suficiente. Spurgeon, pregando no seu sermão de número 700, em uma manhã de domingo de 1886, ele citava Jó no seu sermão que falava sobre oração eficaz. E ele citava Jó no capítulo 23, no versículo 3 e 4, e diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria à sua habitação, e lhe prestaria a minha causa, e encheria a minha boca de argumentos. A maior situação de entrega foi nesse momento de Jó, porque ele poderia chegar diante de Deus com tudo que lhe havia sido tirado. Ele tinha todas as situações para falar e para reclamar, mas ele diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrar, eu iria à sua habitação. Tantas vezes nós temos tanto para reclamar com Deus, tanto para falar para Deus. E eu quero citar aqui mais um adendo aqui ao que eu senti na abertura desse culto hoje. Foi quando nós oramos e o pastor disse assim: diga coisas ao Senhor, diga para Ele, diga frases para Ele. E daí o Ministério de Louvor estava louvando e o jovem falou também: diga coisas para o Senhor, abre a tua boca, não deixa a tua boca fechada e fale coisas para o Senhor. Isso nos traz uma segurança, isso nos traz algo que faz fortalecer esses 3 pontos na nossa vida. E o que o Spurgeon estava dizendo naquela manhã, em 1886, naquela manhã de domingo, ele pregando o seu sermão de número 700. Ah, se eu soubesse apenas aonde está a sua habitação, eu iria até lá, eu me prostraria diante do Senhor, e ali eu ficaria, e encheria minha boca de argumentos para com o Senhor. Isso é presença de Deus. Isso é o que o Senhor representa. Isso é o Senhor em nós. Ele poderia reclamar muita coisa. E eu tenho certeza que se nós abrirmos aqui um tempo para você vir falar das coisas complicadas que você está passando, eu também tenho uma lista. Nós ficaríamos falando aqui um tempão. Mas eu garanto a você que se nós nos unirmos a nossa fé, nos posicionarmos e não sairmos da presença dEle, Ele está fazendo tudo, enquanto nós simplesmente o adoramos, engrandecemos o nome dEle. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus que fortalece. Deus está cuidando de nós. Você não veio aqui simplesmente porque alguém te convidou. Você não veio simplesmente aqui porque é mais uma quarta-feira. Você não veio aqui mais um dia porque eu só vou lá, porque se de repente eu não for, alguém vai me ligar e perguntar por que eu não estava lá. Você veio aqui porque o Senhor trouxe você aqui para ter um tempo nessa noite, uma oportunidade de nós nos prostrarmos mais uma vez diante dEle. Onde anda a nossa fé? Onde anda o nosso coração? Onde anda a nossa consciência? Só existe um, e nós precisamos disso. Nós precisamos estar lá e representar o reino de Deus, como eu tenho representado esse reino. Se você ler a história de Timóteo, você vai ver quantas situações esse jovem passou. Mas você vai ver que em nenhuma delas ele desistiu. Em todas ele foi lá, em todas ele estava ali. Ele tinha um mentor, ele tinha um tutor, ele tinha alguém que falava para ele: olha, permanece, vai firme, continua, vai firme, não desista.
O Senhor te chamou nessa noite para lembrar você de onde Ele te tirou. Quando eu entrei aqui, eu fiquei por mais ou menos uns 20 minutos lá antes de começarem a chegar algumas pessoas, e eu lembrava de tudo o que o Senhor fez no trajeto da Leoneta para Sapopemba na minha vida. Eu lembro quantas pessoas nos conheceram aqui na época como pessoas que não tinham valor, e depois como pessoas que falavam com a vida sobre o Evangelho de Cristo. Deus é dessa forma. Deus trabalha de uma forma muito especial. Deus quer o nosso coração por completo. É tempo de pegarmos o nosso coração e entregarmos diante dele. As coisas do mundo nos tentam trazer em todo momento coisas que nos afastam dele. Mas eu quero dizer para você, eu sirvo esse Deus. Eu sirvo esse Deus firme e consciente, porque eu digo que a minha primeira conversão não foi uma conversão, senão eu teria ficado. E eu me desviei e fiquei 9 anos no mundo, então eu sei do que eu estou falando. Então você imagina um cara desviado no mundo que apronta. Eu posso te falar sobre isso. Mas eu quero te falar sobre 16 anos que o Senhor nos resgatou e tem nos ensinado a cada dia. As lutas não pararam. Eu contei agora há pouco uma luta. Isso é uma delas, né, pastor? Se a gente for parar para falar, tá? E nós não somos, porque somos pastores, nós não somos super-heróis. Nós somos tão falhos. Nós somos tão fracos também. O poder é dele. A autoridade vem dele. Nós não somos super-heróis, né, pastor? Eu aprendi que eu tinha que ser super-herói, mas eu vi que com o tempo não funciona assim. Mas nunca o Senhor me desapontou. Em nenhum momento o Senhor me desapontou. As lutas, elas acontecem, queridos. E elas estão aí para que eu e você possamos entender. Existe um Deus que nos chamou. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele fará. Ele fez a promessa. Se Ele te fez, Ele é fiel e justo para cumprir. Esse é o Deus. Eu quero que você curve tua cabeça nesse momento. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a tua causa que você quer apresentar ao Senhor hoje. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Quando eu recebi esse convite, Deus, eu orei. E eu disse, Senhor, tão quanto eu sou tua igreja, lá está mais uma parte do corpo de Cristo. Eu não conheço as pessoas que estão lá, mas o Senhor conhece. Pai, eu não derramei uma gota de sangue pelas pessoas que estão lá, mas o Senhor derramou. Então o Senhor sabe quem são elas. O Senhor morreu por elas, não fui eu. Então eu comecei a buscar do Senhor que o Senhor falasse segundo o que o Senhor queria falar. Mas eu disse, Senhor, eu também sou tua igreja e eu também preciso que o Senhor fale comigo. E o Senhor me direcionou essa palavra. E hoje nós compartilhamos, ó Pai, com a tua igreja. Mas eu não sei qual é a situação que eles passam, qual é a necessidade de cada um deles nessa noite. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor nessa noite, e Deus, eu sempre falo, Pai, se eu tenho crédito contigo, que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Já foi orado nesse lugar, já fomos apresentados ao Senhor nesse lugar. Aqui nós já colocamos, ó Deus, o nosso coração diante de Ti. Mas eu te peço, Senhor, além das lutas, além das situações, além do que o mundo quer nos mostrar, além do que as pessoas querem nos falar, além do que as pessoas querem nos afrontar, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus que pode todas as coisas, Pai. E por isso eu apresento essas vidas diante do Senhor. Senhor, eu quero apresentar aqui as famílias representadas, Deus, diante da Tua presença, diante do Teu altar. Deus, cuida dos esposos, das esposas. Senhor, abençoa o sacerdote do lar, Deus. Abençoa a ajudadora, a auxiliadora que o Senhor constituiu. Deus, abençoa o ministério aqui representado. Visite os pastores, Deus, a liderança. Dá a eles força, Deus. Deus, dá a eles a cada dia estratégias no Senhor para que a Tua palavra continue sendo ministrada nesse lugar. Deus, com certeza eles sofrem, ó Deus, afrontas, com certeza eles sofrem muitas vezes acusações, desafios, mas o Senhor é o advogado, o Senhor é o dono, o Senhor é aquele que cuida, Senhor. Dá a eles, ó Pai, a Tua estratégia para cuidar, Senhor. A cada dia dá a eles um coração amável para amar as ovelhas a qual o Senhor tem confiado nas mãos deles. Dá a eles, ó Pai, a Tua paz em todo o tempo, a Tua graça. Tira o cansaço físico, ó Pai, que muitas vezes vem. Tira o cansaço espiritual, muitas vezes que, mesmo nós sendo líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, muitas vezes vem sobre nós. Tira as situações que nos afrontam, Senhor. E em cada uma delas a Tua mão esteja sobre nós. Toque nosso coração, toque nossa vida. Abençoa nossos filhos. Cuida da nossa vida. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Abre porta aonde não tem porta.
Repreendemos toda ação contrária do maligno contra as nossas vidas, as nossas famílias, o teu evangelho, o teu reino na terra estabelecido, Deus. A mãe que chora, o pai que chora pelo seu filho ainda perdido, o marido que chora pela sua esposa ainda não prostrada aos teus pés, a mulher que chora pelo marido que ainda não veio. Deus, eu sei bem o que é isso, porque nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Traz, Senhor, um bálsamo nessa noite sobre esses corações. Sobre esses corações, Pai. Eu te peço, Deus, vem em amor, em amor, em amor, em amor. Derrama do teu amor nesse lugar, Senhor. Eu senti tanta tua presença ao entrar nesse lugar. E o pastor disse, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. E eu creio nisso. Não porque eu estou aqui, não porque nós estamos aqui, mas porque o Senhor está aqui nesse lugar. Sonda os corações, sonda a consciência, sonda a nossa fé nessa noite, se verdadeiramente a nossa vida tem dito quem é o Senhor para essa nação perdida, Senhor. Sonda a nossa vida. Vigiamos, ó Pai, a cada dia diante do Senhor. Queremos mais e mais intimidade contigo, Deus. Intimidade contigo, Senhor. Sara nossos corações, para que nós possamos continuar olhando para o Senhor. Nos faz, Senhor, em todo tempo, pessoas firmes e fortes no Teu Evangelho. Que não venhamos a olhar para trás, Senhor, mas possamos olhar para frente e olhar para a cruz. E através da cruz, Senhor, nós vemos salvação e cura para a nossa família e para os nossos amigos, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai querido, Pai bondoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.